Paz do Senhor a todos. Ainda de pés, quero convidar para abrir as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 14. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Trago, enquanto vocês vão localizando, trago a saudação da minha querida esposa. Não sei se está transmitindo, mas se estiver, ela está, né? Então, ela é uma das pessoas que está assistindo a live. Ela gostaria muito de estar aqui, mas choveu bastante. Nós moramos numa casa cedida, que acabamos de chegar faz um mês e pouquinho, e a casa é baixa, e a chuva entrou uma parte da... E aí, como estava previsto uma chuva mais forte, ela falou, vou ficar em casa, porque senão nós vamos ter que entrar de barco depois. Mas amém, louvado seja Deus por isso e pela chuva. Você pode dizer amém? Levítico capítulo 14, o verso de número 3 nos diz assim. Vamos ler a partir do primeiro para ficar mais fácil. 14, verso de número 1. Diz assim: depois falou o Senhor, dizendo a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao... Vocês estão comigo? Será levado ao... E o sacerdote sairá fora do arraial. E então, tá certo, né? O 3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se haver de purificar, se tomem 2... Eu acho que nem todos estão comigo. Tome 2 limpas e viva. Depois, tome o próximo. Tome pau de cedro de carmesim e um hisopo. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esta palavra que é rica, que é poderosa, que é mais penetrante do que quaisquer espada de 2 fios. Pois ela penetra até as juntas e medula, até a divisão da alma e do espírito. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para falar conosco através desse texto lido. Obrigado, Senhor, que cada ouvido seja um receptor de fé para receber a Tua palavra. No nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar. Quero agradecer ao pastor José Carlos, amém, corpo de obreiro, nossos irmãos, nossas irmãs. Agradeço a Deus pela vida da irmã Cleusa Camargo, irmão Carlos Camargo. A Jennifer está cuidando das crianças. Os demais irmãos, alguns que a gente já se lembra um pouco de vista, embora que faz mais de 10 anos que estamos fora dessa cidade, e Deus nos trouxe de volta para cá. Deixa eu ministrar para você. Você cantou, você louvou, você adorou, você ofertou, você dizimou. Agora Deus tem uma palavra para você. Aí você poderá me dizer assim, mas pastor, só vai falar sobre leproso num culto de domingo, um culto da família, um dia como esse. Você precisa ouvir esta palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela provoca um efeito. E o efeito que a palavra provoca é sobrenatural. O Senhor vai curar pessoas. Acabamos de ler que o leproso, ele era retirado da sua família, ia para um leprosário fora da cidade, fora dos muros da cidade. E lá ele ficava ao lado externo e não podia se aproximar de outras pessoas, porque poderia passar aquela lepra.
ele se apresentava ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote comprovava que aquela pessoa estava com lepra, tirava para fora da cidade para cumprir a quarentena, ou até ser curado, ou se não fosse curado, nunca mais retornaria. Mas por trás desta circunstância, estava um pai de família, estava uma mãe, estava um filho querido de uma família. Por trás desta doença estava alguém com sonhos, com projetos, com ideais, talvez querendo se formar, e de repente era isolado, era distanciado do seu convívio, da sua família, dos seus amigos, da sua riqueza. Quem me ouve, diga amém. E havia até pessoas, porque a Bíblia nos fala sobre isso, que havia pessoas que tinham interesse. Quando alguém ficava leproso, vamos supor, o homem, ele é fazendeiro, ele adquiria essa doença, ele era retirado, alguém já ia ficar de olho na sua família, nos seus bens, no seu carro, na sua fazenda, no seu dinheiro, nos seus pertences, porque dizia, esse nunca mais vai voltar. Você sabe que tem alguém interessado na sua família, só não atinge a sua casa porque o Senhor já colocou os guardiões. E a lepra, ela começava de dentro para fora, era uma doença terrível. Reunia para adorar a Deus. De repente alguém ia levantar a mão, sentia repuxando as suas costas, porque começava a atrofiar a sua musculatura, os seus nervos, e aquela pessoa já sentia uma certa deficiência, e já ficava acanhado de levantar as mãos, e alguém já olhava e dizia, isso aí deve ser lepra, porque não está querendo levantar as mãos. Você percebe que muitas das vezes o pecado que representa a lepra, quando atinge uma pessoa, ele não quer mais adorar a Deus, não quer mais levantar a mão, não quer mais ofertar, não quer mais dizimar, não quer mais evangelizar, não quer mais orar, porque a deficiência começa a lhe atrofiar. Deus está falando. E a lepra, ela começava de dentro para fora. O pecado também começa de dentro para fora. Nos pensamentos, depois é concebido, segundo a Bíblia. Mas deixa eu lhe contar uma história muito linda que acabamos de ler e vou ilustrar para você entender em rápidas palavras. Certo homem orava e dizia, Deus, me cura da lepra. Arranca esta lepra, lá no leprosário, dormindo naquelas barraquinhas. E certa noite dormiu e sentiu que era a noite do seu milagre. Tem gente sentindo que é a noite do seu milagre. O dia do nosso milagre a gente sente que é um dia diferente. É o dia de sermos alvejados por uma unção diferente. E eu estou sentindo uma unção diferente nesta noite, nesse lugar. Aleluia! E aquele jovem, durante a noite, sentiu a presença de Deus, e de tanto pedir, Senhor me cura, Senhor me restaura, Senhor, eu quero a minha família de volta. Naquela noite ele foi tocado pelo Senhor, e quando amanheceu, que foi olhar os seus braços, estava todo embranquecido, aquela lepra havia se secado. Pediu para alguém examinar as suas costas, toda ressecada, já havia aquela lepra que estava vermelha, ensanguentada, já havia sido curada. Seus cabelos brancos, porque a Bíblia diz que os cabelos ficavam brancos depois da cura. E aquele jovem disse, eu estou curado. Peça para alguém ir lá e chamar o sumo sacerdote. E então o sumo sacerdote chegava segundo a lei que Deus havia passado para Moisés, que acabamos de ler. O sumo sacerdote tinha que pedir para a família, trazer alguns pertences, para fazer um ritual sagrado, para poder, diante de todos, publicar que aquele leproso estava curado.
Não era só dizer, está curado, pode ir embora. Não, havia um ritual. A Bíblia nos ensina isso. E qual era o ritual? Primeiro, tinha que trazer duas aves vivas. Funciona assim, irmão, funcionava assim, o holocausto, a oferta. Quem era pobre trazia pombinha ou uma rolinha. Quem era classe média trazia um cordeiro. E quem era rico, os reis, os poderosos, trazia um boi. Era assim. Hoje não é diferente. Tem muita gente que pode trazer um boi e está trazendo pombinha. Tem muita gente que pode trazer um cordeiro, está só trazendo rolinha. E aí quer receber a unção de rei. Ei, para receber a unção de rei tem que trazer um boi. Tem que ofertar coisas grandes. Salomão chegou, né, de acordo com aquela necessidade terrível. Seu irmão havia devastado o reino de seu pai Davi. E Salomão chegou e disse assim para os seus sacerdotes, para os seus anciões: o que o meu pai faria numa crise econômica dessa, assim que ele assumiu o reinado? E os sacerdotes, os poderosos disseram assim: olha, seu pai ia ofertar um sacrifício. Ele disse: qual foi o maior sacrifício que o meu pai ofertou? E os anciões disseram: olha, o teu pai já ofertou 500 boi. É? Então eu vou ofertar 1000. Porque ele era um rei e queria ser forte. E ele subiu ao monte e em plena crise ofertou 1000 boi. E sabe o que é que Deus fez? Abençoou 1000 vezes mais. Quem está aí, irmão? Amém? Mas vamos voltar à lepra. E aí tinha que trazer ou 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu tenho um alvo. Tinha que trazer um pedaço de madeira. Nós acabamos de ler aqui. Vamos ler para você entender, para não dizer que eu estou falando coisas de mim mesmo. Pau de cedro, um pedacinho. E tinha que trazer um esopo, uma espuma, um retalho carmesim. Primeiro, deixa eu só destacar bem para você entender à luz da Bíblia. Primeiro, esta madeira representava realeza, representava coisas altas, coisas poderosas. Não adiantaria trazer um outro tipo de madeira. Deus disse: é essa madeira. Também não adiantaria trazer uma outra ave. Tinha que trazer ou uma pombinha ou uma rolinha. Por quê? Porque representa pureza. Para quem não sabe, a pombinha é a ave que não revida. Nós precisamos aprender não revidar, mas aguentar calada, aguentar calado aos pés do Senhor e dizendo assim: eu fui chamado para ser manso e humilde de coração. E o hisopo era retirado de uma ramagem. E esta ramagem, ela não conseguia ter vida igual esta planta aqui assim, solo, sozinha. Ela dependia de ramificar ou numa parede, ou numa madeira, ou em alguma coisa, ela dependia. O que dá para você entender? Que nós dependemos do outro. Ninguém chega ao topo, ninguém consegue nada se não for a oração do seu pastor, se não for a oração da sua irmã, se não for o auxílio do seu pai e da sua mãe, dizendo: eu estou com você, eu acredito em você, eu invisto em você. E o vermelho carmesim, sabe o que representa esse carmesim? Para extrair esse vermelho, era tipo um besouro, que ele vinha voando, e ele com a sua cria, os seus ovos, ele batia
batia na madeira do cedro e ficava colado, e não conseguia mais tirar as suas mãos daquele madeiro e as suas asas abertas, e ali ele começava a desovar, e ali ele começava a multiplicar, mesmo atado, ele multiplicava. Você lembra de Jesus pregado no madeiro? Vermelho o seu sangue como carmesim. Não estou pregando uma outra coisa a não ser a Bíblia. E diz: Jesus gerou a minha vida, gerou a sua vida. Nós fomos gerados na cruz do Calvário. E aí o sacerdote fazia o seguinte ritual, e já estou terminando. O sacerdote chegava, examinava aquele elemento. Vamos ver se você está curado mesmo. Bem, está curado. Ao meu ver, está curado. O sacerdote representa o pastor. As feridas se foram. Está toda branca a tua pele. Seus cabelos estão brancos. Vamos para o ritual. Então eles traziam a pomba, 2 pombas. E o sacerdote, está na Bíblia, depois você lê aqui. O sacerdote pegava na beira do riacho, degolava uma ave, e o sangue daquela ave ele ia colocando em um recipiente de barro. A Bíblia diz que não podia ser de cobre, não podia ser de ouro, não podia ser de prata, tinha que ser de barro, representando: nós somos de barro, somos frágeis, a cura, o milagre, dependemos da essência e da excelência de Deus. Aleluia! Quem está comigo, diga amém. E o sacerdote pegava aquele sangue, deixava num potinho, pegava aquela madeira, aquele pedacinho de pau, e amarrava nas perninhas da outra ave, e pegava o hisopo, mergulhava no sangue e passava nas penas daquela pombinha. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu reprisar bem: uma era sacrificada e a outra ia representar a libertação e a purificação daquele leproso. Então ele ia passando nas penas, untando todas as penas daquela ave, para dificultar o seu voo. E ele chamava os familiares para se reunirem naquele momento solene. A família ficava do seu lado direito. Os anciões, os que iam ser em prova, ficavam à sua frente. E os goureiros, que a Bíblia diz que mandava chamar até os goradores, os goureiros, para ficarem à esquerda. Sabe o que eram os goradores? Eram aqueles que não gostavam daquele leproso. Eram aqueles que estavam com algum interesse nos bens daquele leproso. E aqueles goradores, segundo Deus, mandou que trouxessem para assistirem aquele ritual. E aqueles goradores, irmã Cleusa, ficavam dizendo assim: eles tinham que falar algumas palavras para gorar, para não dar certo aquele ritual, para que não viesse aquele homem ser liberto daquela lepra, para cumprir mais uma quarentena. Será que nos dias de hoje não existe alguém que torce para que você não se dê bem? Será que nos dias de hoje, lá no seu trabalho, alguém olha para você, talvez nem te conhece direito, e fala: eu não topo aquela pessoa? Eu fui trabalhar lá em São Joseph, num hospital, e no primeiro dia, uma das diretoras, ela falou para outra gerente, falou assim: eu não sei porquê, eu não gosto desse rapaz. E ela nunca tinha conversado comigo. Eu não gosto dele. Resumindo, não vou entrar em detalhe. 1 ano depois, eu cheguei para pedir a conta, que eu ia mudar de função. E ela se levantou e disse assim: eu não aceito o senhor sair. Porque no começo, quando eu olhei para o senhor, eu não sentia comunhão. Mas quando eu comecei a conversar com o senhor, hoje eu não quero que o senhor vá embora, porque eu sinto a presença de Deus. Eu falei: meu Deus, como as coisas mudam, né? E muitos nos julgam por olhar, por achar, achologia,
pelos fake news. Pense, fale, o mais importante é o que Deus pensa ao seu respeito. Porque é Ele que te justifica. Vamos terminar aqui, senão vão deixar o leproso, né? Ao seu lado direito, a sua família. Meu Deus, meu Deus. Sabe qual era o sinal, irmão? Para aquele leproso sair gritando, dando glória a Deus, e depois de uma semana de mais purificação ir se apresentar à sua família e retornar os seus bens? O sinal era esse, esta pombinha. O sacerdote ia chegar diante de todos, ele ia falar umas palavras proféticas que está na Bíblia, ia soltar aquela pombinha, jogar, e aquela pomba ia ganhar uma altura. Se aquele sangue que estava untado nas asas e aquela madeira que representava o peso do pecado puxasse aquela pombinha e aquela pombinha caísse no meio da multidão, aquele homem tinha que retornar para o leprosário, porque ele estava ou mentindo ou não estava curado. Era triste, mas se aquela pombinha ganhasse voo e fosse embora, aquele homem podia dar glória a Deus, porque ele havia sido curado. Agora vamos lá. De um lado as pessoas que lhe amam, do outro lado aquelas pessoas que te odeiam. De um lado uns dizendo, vai voar. Do outro lado fala, tomara que não voa. Os adoradores. Vai receber aquela herança. E do outro lado alguém dizendo assim, tomara que nunca receba. Vai ser curado nesta noite. E não estão aqui, mas talvez vendo pela internet, poderão dizer assim, vai ser nada. Maior é aquele que te prometeu. E alguns olhando, e aquela cerimônia, aquilo ia começar. E de repente o sacerdote tomava aquela pombinha e jogava para cima. E aquele leproso que outrora era leproso e agora estava sendo curado por Deus, restaurado, ia ser restituído, estava ali em oração dizendo, meu Deus, não me deixe ser envergonhado. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, eu preciso do meu milagre. Só quem precisa de um milagre sabe o quanto custa o milagre, o quanto almeja o milagre. E o meu Deus manda lhe dizer que a noite de milagre, esta é uma noite recheada de milagre, porque a pomba vai voar, você vai ver voar, vai passar por cima da sua cabeça e o milagre vai chegar na sua vida. Aleluia! Pastor, esse negócio aí que o senhor está falando não é meio heresia? Tem gente que pensa isso, né? Principalmente aqueles que não lê a Bíblia. Quem repousou sobre a cabeça de Jesus quando ele saiu das águas? Houve uma voz que todos ouviram, este é o meu filho amado. E veio um símbolo, o símbolo do Espírito Santo, um símbolo de uma pomba, representando humildade, simplicidade. Repousou. Você está entendendo isso? Eu não estou dizendo que você vai ver pomba voando, mas eu estou representando e dizendo que o teu milagre representa algo que vem de cima, algo que vai voar, algo que vai longe, e muitos vão ver o teu milagre chegando. Amém? E aí o sacerdote pegava aquela pombinha e jogava. E aquele esgoureiro começava, vai cair, não vai voar. Talvez, irmão, dá para entender que a deficiência daquela pombinha devido às suas penas estarem untadas com aquele sangue. E de repente dava umas capengadas no ar, puxava de um lado e para o outro, e aquela madeira ali pressionando para cair, mas mesmo assim ganhava voo. Sabe por quê? Porque ela nasceu para voar. Sabe, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Aleluia! Por isso, começa nesta noite a imaginar que você vai voar mais alto.
porque você vai representar a soltura de alguém, a libertação de alguém na sua casa, a libertação de alguém na sua família, que precisa ser solto, e você vai fazer um voo alto, mesmo com o peso, mesmo com a cruz, mesmo com as lutas que você passa, você vai voar alto. Aleluia! E os curadores podem falar o que quiserem, vai cair, não vai voar. Vou torcer para que quebre a cara, vou torcer para que quebre os pés. Mefibosete não vai conseguir nada. Mas na história de Deus, Deus estava dizendo para Mefibosete: vai comer na mesa do rei. Aleluia. E soltava, e aquela pombinha voava. Aí o sacerdote chamava toda a família e dizia assim: está curado. Eu declaro curado. No nome de Jesus recebeu o milagre. O milagre vai chegar na tua casa. A pomba vai voar mais alto, nunca mais vai voltar representando. Agora você está livre. Agora o teu milagre é real. Agora a tua bênção é real. Agora é publicado. Agora todos vão ver. Agora todos vão entender. Todos vão ver que o teu milagre chegou, que a tua cura chegou. Aqueles que diziam que você ia morrer com este mal, aqueles que diziam que você ia morrer igual a algum membro da sua família, é mentira de Satanás, porque você é uma nova criatura e está em Cristo Jesus. E a partir de hoje eu declaro: as portas vão se abrir, a bênção vai chegar, porque você nasceu para voar alto. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus morreu no madeiro, no alto daquela cruz, para nos garantir a vitória. Eu vou dizer algo para você. Eu passei um mês atrás para chegar nesta cidade onde nasci, onde cresci. Há 25 anos pastoreamos igreja, cuidamos de rebanho. Há 25 anos sou casado com a mesma mulher, com a mesma esposa. E louvo a Deus pela vida da minha querida esposa, uma mulher guerreira, já esteve ministrando aqui, a pastora Nilda. Eu estava lá em São Paulo assistindo, me lembro o dia, ouvi até a irmã que cantou aqui, no dia que ela pregou, a irmã cantou. E de lá eu chorei, porque eu senti a presença do Senhor. E vou dizer uma coisa, queridos, quando eu entrei aqui, fui um dos primeiros a chegar, depois de Jesus e depois do pastor. Eu sou assim mesmo, eu gosto de chegar bem cedo. Fiquei ali dentro do carro ali, o pastor estava varrendo. Foi uma luta muito grande para chegar nesta cidade. Uma viagem que era para durar 9 horas. Eu fiquei 3 dias e 2 noites na estrada. Praticamente sem comer, praticamente sem ir ao banheiro, sem poder tomar banho, porque nós resolvemos. Minha filha veio na frente com a minha esposa e eu vim de carro. Minha filha falou: pai, por favor, traga os cachorros. E os cachorros são pequenos, mais ou menos assim, ó. E eu orei lá, segurei os cachorros, porque a gente tem que orar com o cão, né? Ah, não, com o cachorro, com o cão não. Segurei os cachorros e falei: Deus, em paz sairemos, em paz chegaremos lá. Achei que ia dar tudo certo. Deu tudo errado. No caminho foi a pior luta. O pastor José acompanhou, a irmã Cleusa acompanhou. Foi a pior luta que eu passei na minha vida, foi a pior viagem. Porque lá em Guarulhos o carro começou a ferver. Tinha levado para fazer revisão, ferveu. Aí parei no mecânico, gastei 800 e poucos reais, a minha economia. Aí andei mais 150 quilômetros, parou no pedágio de São Paulo, colocaram no guincho, levou no próximo mecânico, o mecânico cobrou mais 1.500 reais. Estrada, né? Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí ele falou: não, pode viajar. Todos os mecânicos falavam, né? Porque ele sabia que eu estava indo e não ia voltar. Eu volto um dia, eu vou passar lá.
Aí no terceiro, foi mais quase R$1.000. Aí acabou o dinheiro, eu falei, meu Deus, e agora? Aí ele arrumou e falou, faz o seguinte, vai devagarzinho durante a noite. E eu fui vindo devagarzinho, andava 50 km, parava, mais 50 km, parava. E os cachorros com fome, e eu com fome, não podia jantar, porque não podia entrar com os cachorros, que era a porta grande no restaurante. Não podia ir no banheiro, porque eles começavam a gritar, o pessoal ia falar que eu estava um cachorro dentro do carro, já ia me prender, aí que a confusão ia ser terrível. A cachorra prenha, perto de criar, e eu, meu Deus do céu, esse cachorrinho vai acabar nascendo antes da hora na estrada. Mas Deus foi dando graça, eu fui vindo. Quando chegou em Avaré, era mais ou menos umas 2h40 da manhã, em plena Castelo Branco. O carro cortou de uma vez, aí parou. Aí não foi nem para frente, nem para trás. Não conseguia nem tirar o carro do lugar. Liguei para o guincho, demorou mais 3 horas para chegar. Final da história, mais uma noite na estrada. Levei o carro para outra oficina. No outro dia, meu irmão foi tentar me socorrer em Avaré. Não conseguiu trazer o carro. Deixamos lá esse carro. Final da história, teve que fazer todo o motor, a parte de baixo, a parte de cima. E ficou. E eu vim de carona de lá para cá com os 2 cachorros. Fiquei no mato com o cachorro. Por aí o ditado é sem cachorro, né? Mas louvo a Deus, irmãos, porque aqui cheguei. Com carro, sem carro, aqui estou para glorificar o nome do Senhor. E aqueles que disseram que a pomba não ia voar, se enganaram, porque vai voar. Aleluia! Deixa eu lhe dizer o que aconteceu. Lá em Guarulhos, eu passei a noite, estava com muita fome. Eu tinha levado algumas frutas, já tinha comido. E eu até tinha dinheiro para comer, porque alguns irmãos mandaram um pix, me ajudaram. Mas eu não podia entrar no restaurante para comer, porque não conseguia entrar com o cachorro. É complicado o negócio. Veio um rapaz, catador de papel. Ele veio catando papel e ele chegou. Ele falou assim para mim: Deus manda lhe dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ele falou: sabe por que um grande vento contrário está soprando contra a tua vida? Porque Deus está te levando com um propósito. Na hora, sabe o que eu lembrei? Sabe por que o mar se levantou? Lembra que Jesus ia no barquinho com os discípulos e levantou um grande temporal? Porque no outro dia, do outro lado, tinha um gadareno que ia ser curado por Jesus. Aí eu criei força, aí eu virei um gigante, irmão. De pequenês eu virei um pitbull. Falei: agora sim, eu sei que eu tenho crido e sei que a minha vitória será grande para a glória do Senhor. Agora amanhã, se tudo correr bem, eu vou lá buscar o carrinho. Amém, irmãos? Ore por mim, porque eu irei e voltarei em paz no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Nosso Deus é bom. Você pode dizer em todo tempo? E em todo tempo? Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe, pastor.